O que você diria se eu te fizesse a seguinte pergunta? Os teus amigos são boas pessoas para se ter como amigos? Se você demorou para pensar, a resposta é não. Uma coisa que eu aprendi relativamente cedo é que se divertir com alguém, sair, dar risada e coisas do tipo, assim, até mesmo ver a pessoa todos os dias não significa absolutamente nada. Inclusive não significa nem que essa pessoa gosta de você. Porque quando alguém te trai, te engana, te esfaqueia pelas costas, né? Normalmente é uma pessoa que você confia e que você acha que gosta de você. Normalmente não é uma pessoa que você já sabe que não gosta de você, né? Porque aí você já tá esperando alguma coisa negativa. Normalmente é de alguém que a gente não espera. Então, você sair com a pessoa, se divertir com ela, coisas do tipo, não significa nem mesmo que essa pessoa gosta de você. Inclusive, tudo isso que eu falei não entra nem na caracterização que eu acho que é correta de amizade. E eu vou explicar sobre isso hoje. Mas já adiantando, não. Eles não são seus amigos. Quando eu era mais novo, tipo 16, 17 anos, tinha acabado de sair da escola, eu percebi um negócio muito interessante. Basicamente, aqueles meus amigos, o meu grupo de amigos que eu tinha na escola, tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. Então a gente era muito próximo na escola, todo mundo era muito amigo, né? Aquela sensação que você tem de que, pô, esse cara aqui é meu irmão e etc. Então você tem a mesma sala em comum com ele, vocês de tarde fazem a mesma atividade na escola, futebol, vôlei, etc. Vocês conversam todos os dias, enfim, vocês se ajudam, fazem trabalho juntos. E aí quando você sai da escola, pelo menos na minha experiência, foi um pouco estranho. Porque ali eu comecei a perceber que tinha algumas pessoas daquele grupo que tinha sido formado que gostavam de fato de mim. Só que tinham outras que parecia que não gostavam tanto. Tinha alguns que realmente pareciam meus amigos e tinham outros que nem tanto. E aí quando eu fiz 18 anos, eu conheci um cara que ele é meu amigo até hoje, inclusive, um dos meus melhores amigos, que é o Marcelo. E a gente conversava muito sobre isso. Ele meio que entrou nesse grupo, que era o grupo da escola, e a gente se deu super bem logo de início. Ele tinha algumas coisas que eu admirava, e ele era como se fosse um passo além pra mim. Porque eu tinha ali os meus amigos, mas eu tava me interessando por coisas que eles já não se interessavam mais, né? No caso que eles nunca tinham se interessado ainda, né? Por exemplo, trabalho, estudar, aprender coisas novas, conhecer pessoas novas. Eles não tinham esses interesses, né? E tá tudo bem, porque com 18 anos eles estavam querendo coisas que pessoas de 18 anos queriam, né? Mas eu tava querendo outras. Eu tava pensando em outras coisas. E esse meu amigo Marcelo, ele tinha essas coisas. Ele tava trabalhando já, ele já tava ganhando dinheiro, ele já tinha liberdade, ele tava indo morar sozinho. Eu achei isso muito interessante. Eu comecei a ficar mais próximo dele. E ele entrou nesse mesmo grupo aí do pessoal que era meu amigo, né? E a gente sentou várias e várias vezes pra conversar sobre esse assunto. E ele falava, depois de alguns meses que ele já tava lá andando com a gente e tal, saindo com a gente, que ele via que algumas pessoas ali talvez não gostassem tanto dele, que tinham outras pessoas que pareciam que não queriam nada com nada e não fazia muito o estilo dele. E eu concordava com aquilo, fazia sentido pra mim. Eu sentia a mesma coisa que ele. E depois de muitas e muitas conversas, a gente meio que se retirou do grupo. Não como se a gente tivesse se retirado, mas a gente criou um subgrupo, digamos assim. E aí esse pessoal, que era um grupo muito grande, se dividiu. Então tinha um pessoal que gostava, né, se identificava mais com a gente, que eram poucos, inclusive, e tinha o pessoal que continuou ali no mesmo grupo. E essa foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. A minha vida, ela mudou pra melhor, pra muito melhor, depois de eu ter me separado de alguns amigos que eu tinha. E aí eu percebi que depois de desfazer, né, essas amizades aí, eu percebi que muitos deles não eram meus amigos de fato. E é muito difícil você perceber quem é seu amigo e quem não é, enquanto você tá no meio do furacão, né? Enquanto ali todo mundo tá conversando todos os dias, etc, fica difícil você saber. Mas quando você sai, você começa a perceber coisas que não eram muito legal nessa amizade. Ou a pessoa deixa muito claro, né? Então, tipo, a pessoa frequentava a sua casa, conhecia a sua família, se dizia gostar muito de você, etc. E aí, quando acaba a amizade, ela fala mal de você. Ela fala mal da sua família. Ela fala mal da sua casa, quem sabe? Isso aí é complicado, mas acontece. Então, um grande questionamento ali que eu tive é: esses caras seriam meus amigos se a gente não jogasse o mesmo jogo? Se a gente não frequentasse o mesmo lugar? Ou até mesmo se os interesses atuais que a gente tem não fossem os mesmos? E a minha resposta claramente foi não. Eles não seriam meus amigos. Aliás, eles talvez nunca tenham sido meus amigos. Eles teriam entrado numa categoria de colegas, talvez. E aí vamos supor que você se identificou. Você falou, tá, o meu grupo de amigos, ele realmente não faz muito sentido, não me agrega muito, e eu quero trocar. Eu quero ir para um próximo passo. Um pessoal que tem mais a ver comigo, um pessoal que acredito que vai agregar mais para minha vida. Como eu faço isso exatamente? Tem duas maneiras muito simples. O que você tem que entender é que todo relacionamento, anota isso, cara, anota isso. Todo relacionamento tem como base a troca. O que você pode oferecer para a pessoa e o que ela pode oferecer de volta para você.
todo relacionamento é assim. Goste você ou não, todo relacionamento funciona desse jeito. E pra entrar, às vezes, num grupo de pessoas que tá um nível acima, digamos assim, vamos falar financeiramente, vai. Você quer entrar num grupo de pessoas que têm mais dinheiro que você quer começar a ganhar dinheiro, etc. Como é que você entra nesse grupo? Você tem que entender que você precisa agregar algo, você precisa oferecer algo pro grupo. E normalmente, nesse quesito, por exemplo, financeiro, você vai estar níveis abaixo dessas pessoas. Não adianta você mentir, fingir que você tá no mesmo nível que elas, financeiramente falando, ou você tentar chegar no mesmo nível que elas, porque se elas estiverem em constante crescimento, elas vão estar evoluindo, e você evoluindo também, mas você não vai alcançar essas pessoas. Então a maneira mais fácil talvez seja você agregando algo que não tem nada a ver com aquilo em específico que você quer. Então se você quer entrar num grupo porque eles são bem-sucedidos financeiramente, por exemplo, tenta entender o que falta para eles, o que eles estão precisando, o que eles estão querendo. Às vezes eles querem entender mais sobre assuntos que você entende. Nutrição, treino, filosofia, leitura. Tem esses assuntos que talvez você entenda mais que eles e eles querem aprender um pouco sobre isso. E aí você pode agregar alguma coisa. E aí existe uma troca nessa relação. Eles te ensinam, mesmo que indiretamente, né, sobre como ganhar dinheiro. E você ensina, talvez até diretamente, como fazer alguma atividade que você sabe fazer, como adquirir alguma habilidade que você tem. E a segunda forma de entrar nesses grupos de pessoas, às vezes é pagando, né? Então tem muita gente bem-sucedida que tem mentoria, né, que faz eventos, palestras e coisas do tipo, e você pode pagar. Isso não é errado, isso nem mesmo é ruim, isso é ótimo. Você tem que ser grato por poder pagar para entrar nesses grupos. Porque é uma troca. Você está usando papel, que é isso, dinheiro, para conhecer pessoas novas, para aprender coisas novas, para adquirir habilidades novas, para ir para um próximo passo da sua vida. E às vezes num evento desse de tipo 1, 2 dias é o suficiente para você fazer uma amizade com essas pessoas? Às vezes não. Mas é um começo, é um início. E aí você deve estar pensando assim, beleza, eu até quero mudar o meu grupo de amigos, né, meu círculo social, mas eu vou manter esses daqui por enquanto. Também não dá para ficar sozinho, né? E eu sinto em te informar, mas eu acho que essa é uma ideia ruim. Vai ser muito difícil você manter os dois. E eu vou te explicar mais ou menos por quê. Primeiro que este grupo aqui, quando vê que você está se relacionando com o grupo 2, eles vão achar um pouco estranho, suspeito. Vai ter inveja, vai ter o balde de caranguejo. Se você não sabe o que é balde de caranguejo, eu até acho que eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, mas é basicamente quando você coloca vários caranguejos num balde, e aí um começa a escalar para subir assim e sair, né? Os outros começam a puxar ele para baixo. Isso acontece na sociedade o tempo inteiro. E vai acontecer com você. Normalmente esse grupo 1 vai querer te puxar de volta. Eles não querem que você saia. Às vezes vai ser de uma maneira pejorativa, você brincando com coisas, te ofendendo, falando, ó lá, fulano agora ele não é mais nosso amigo, agora ele é amigo dos caras lá. E outra coisa, o grupo 2, normalmente as pessoas que estão evoluindo, que têm algum tipo de sucesso, elas sabem a importância das pessoas que estão se relacionando com elas. E a matemática é simples. Se eu sou a média das 5 pessoas com quem eu convivo, e eu tô convivendo com você, que tá convivendo com eles, eu não quero mais conviver com você. Ué, você tá puxando as coisas negativas daquele grupo ali e trazendo pra mim. Então esse segundo grupo, talvez não vai querer que você entre lá. E eu não sou adepto de você não ter amigo nenhum, ficar sozinho e lobo solitário e porra nenhuma. Mas às vezes é necessário. Por curtos períodos. A longo prazo sempre faz mal pra cabeça. Mas por curtos períodos talvez você tenha que se manter sozinho por um tempo. Isso vai ser bom pra você. Eu acho que é mais fácil você entrar num grupo novo de pessoas com que você, sei lá, tem mais interesses, admira, enfim, do que você tentar se manter nos dois. Então você deve ser intencional com o grupo de pessoas que está à sua volta, com as pessoas com que você se relaciona. E pega isso daqui, ó, para subir de nível, para entrar num grupo que é um nível acima em algum aspecto que você acha interessante, muitas vezes você vai ter que subir um pouco sozinho, porque essas pessoas vão querer algo de você em troca, que nem eu já expliquei. Então, às vezes você vai ter que se desenvolver sozinho para ir entrar num grupo, você vai se desenvolver ainda mais, evoluir ainda mais dentro desse grupo, e aí você vai passar um tempo sozinho, às vezes de novo, ou pelo menos com menos amizades, né? E aí depois você vai para um outro grupo. E não é como se você estivesse pulando de amigo em amigo. Muitas vezes vai ter um amigo ali que vai querer ir com você junto, cara. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Inclusive, já falando sobre isso, não tente salvar os teus amigos, tá? Só ajude alguém que quer ser ajudado, porque essa é a única maneira de fato ajudar alguém. Não tenta salvar eles.
Eles vão querer, já falei do balde de caranguejo, eles vão querer te puxar pra baixo, vão achar você estranho, vai gerar conflito, atrito, não faz sentido. Muitas vezes você vai evoluir, um amigo ali que realmente gosta de você, se importa com você, vai ver que você evoluiu, vai ter interesse pelas mesmas coisas, vai evoluir às vezes sozinho e em algum momento vocês vão se encontrar. Isso já aconteceu muito comigo. De eu deixar uma amizade ali, em algum momento a gente se encontra e a gente, pô, você tá fazendo isso, eu também tô fazendo isso, que legal. E a gente volta a ser amigo. Isso é bom. Não fica apegado às coisas, às pessoas e etc. E eu gosto muito do exemplo da fábrica de sorvete, né? Que é tipo assim, imagina que você é um cara aleatório e aí tu entrou ali num grupo de pessoas e todo mundo ali tem fábrica de sorvete. E aí você ficou um mês falando sobre sorvete. Só sorvete, sorvete, como é que monta a fábrica, e aí como é que comercializa isso, né? Cara, é quase que impossível, depois de um mês só falando sobre sorvete com pessoas que têm fábrica de sorvete, que você não entenda nada sobre sorvete. Você vai sair daqui um mês falando, não, porque pistache, na verdade, vende 22% a mais que chocolate. Sei lá qual porra de estatística é em relação a sorvete também, mas você entendeu o meu ponto. Você vai estar andando com pessoas e você meio que vai sugar um pouco delas. Lá ele. Mas enfim. É quase que automático. Então seja intencional com as pessoas com quem você se relaciona. E não tenta ser amigo de todo mundo. Até porque quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Não queira ter vários amigos. Queira ter poucos amigos, mas que de fato faz sentido. Amigos de qualidade. Isso é muito mais importante. Tenha vários colegas, tenha um bom networking, porque isso te abre portas. Mas amigos, tenha poucos. Um amigo de verdade, ele é leal, ele é honesto com você, ele te respeita. É óbvio que dentro de amizade, principalmente de amizade masculina, vai ter zoeira, vai ter uma brincadeira pejorativa aqui, coisa do tipo. Mas quando a pessoa vê que ela passou dos limites, ela vai te respeitar. Ela vai ser honesta, ela vai pedir desculpa, ela vai ser sincera, vocês vão conversar. Um bom amigo, ele tem os mesmos princípios, virtudes, valores que os seus. Melhor ainda se ele estiver caminhando para os mesmos objetivos que você. Aí é talvez a melhor situação possível que você possa se encontrar. E eu vou terminar esse vídeo parafraseando São Tomás de Aquino. Amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas.